Bom, basicamente, né, hoje a gente vai continuar, né, naquele esquema dos exercíciozinhos de regra de três e porcentagem, só que hoje, né, eu já planejo que seja a última aula para resolução desses exercícios, né? Aí, eu falei com o meu professor, que também é meu chefe, ele me falou que eu estava sendo um pouco adiantado com vocês, entendeu? Então, a parte de juros, de porcentagem, a gente não vai entrar, né? Eu estava pensando um pouco à frente, então a gente não vai precisar trabalhar isso, né? Não por enquanto, pelo menos. Então, o planejamento é o seguinte, né? A gente fazer mais um pouco dessa lista, né? Aí vocês me falam se ficou alguma dúvida, a gente já tira o que tiver de tirar de dúvida sobre porcentagem em regra de três hoje. E aí, na semana que vem, a gente começa a trabalhar com função, né? Aí, na semana que vem, né, tipo, a gente vai ver como é que funciona uma função, como é que calcula uma função, e como que desenha essa função num gráfico também, tá? Então, na semana que vem, a gente vai mudar completamente de assunto, né? Diferente do que eu tinha falado para vocês na semana passada, que o meu planejamento inicial era fazer a parte de juros, né, e outras coisinhas de porcentagem, mas a gente não vai precisar entrar, porque, né, já é uma parte um pouco mais avançada para vocês, então não tem necessidade agora. Ok? Então, é, só deixa eu compartilhar aqui. Aqui, pronto. É, então, a gente vai resolver mais alguns exercícios, né? Vou tentar fazer um pouco mais rápido, né? Para a gente poder resolver pelo menos uns. Palavra da língua que se assemelham na grafia É, e na pronúncia. a gente vai resolver pelo menos uns seis, né? Mais ou menos, porque na semana passada a gente acabou resolvendo muito pouco, né? Então, vou tentar fazer um esforcinho, né? Nos que forem mais simplesinhos, mais básicos, né? A gente vai resolvendo junto, né? Aí só nos que forem um pouquinho mais desafiadores, né, por assim dizer, daí eu deixo vocês resolvendo sozinho um tempinho. Ok, então. Eu não lembro exatamente quais foram os exercícios que a gente trabalhou na semana passada, então se eu pegar algum repetido, vocês me avisem, tá? Não lembro. Tá, esse daqui eu acho que já foi. Tá, eu vou pegar esses daqui das tabelinhas daqui de baixo, porque depois a gente volta lá para cima depois. Ok. Então, vamos ver esse exercíciozinho aqui primeiro. Ah, Bom, o transporte de carga ao Porto de Santos é feito por meio de rodovias, ferrovias e dutovias. A tabela abaixo fornece alguns dados relativos ao transporte ao Porto no primeiro semestre de 2007 e no primeiro semestre de 2008, indicando claramente o aumento da participação percentual do transporte ferroviário nesse período. Com base nos dados da tabela, responda as questões. Ok. Então, a gente tem aqui as respectivas porcentagens, né? E o número equivalente, né, dessas porcentagens para cada um deles aqui. Aí, ok. Na letra A, então, deixa eu... Vou mutar aqui rapidinho, tá? Daí qualquer coisa vocês se desmutam quando quiserem falar alguma coisa. Ok. Na letra A, determine a carga total em milhões de toneladas transportada ao porto no primeiro semestre de 2007. Calcule também quantas toneladas foram transportadas por dutos no primeiro semestre de 2007. Ok. Então, né, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? A gente tem que comparar, né? Primeiro, né, a gente tem que
né? Esse númerozinho aqui é 6,8 milhões de toneladas, né? Ainda bem que ele colocou no número simplificado, porque a gente não vai trabalhar com tantos zeros assim, né? Então, né, bom, pelo que eu entendi, né, desse exercício, o transporte deles é equivalente, né? Então, esse 18% aqui é equivalente a esse 77%, né? Por que que ele vai ser equivalente? Quer dizer, na verdade, equivalente é a palavra errada, né? Porque o que a gente tem aqui, na verdade, né? A gente vai ter aqui, nessa coluna aqui, ela tem que equivaler no total 100%, né? Aí, aqui a gente tem 77% e aqui a gente tem 18%. Então, somando os dois, a gente vai ter um total de 95%, né? Então, tá faltando quanto para completar 100% aqui? 5%, correto? Né? Então, os dutos, eles vão ter entregado em 2007, 5%. Porque, né, eles estão fazendo esse transporte, né? Aí, esse transporte está sendo dividido para ferrovia, para rodovia e para os dutos, né? Que seria, se eu não me engano, pela água, né? Tipo, então, né? Como 77% dele foi para rodovia, 18% para ferrovia, então o restante vai ser para os dutos, né? Ah, então, e aí como é equivalente, né? Aí o que vai ser equivalente? O que vai ser equivalente vai ser as cargas que eles transportam, né? Daí, porque a gente pode descobrir da seguinte maneira, né? Se 24% que foi transportado aqui em 2008 pela ferrovia equivale a 6,8, então a gente pode calcular quanto que foi a porcentagem em 2008 pela rodovia, porque as cargas, eu não sei se vocês conseguiram compreender, né? Mas por mais que as cargas que eles estão levando são cargas, elas estão sendo carregadas em diferentes meios, né? Elas continuam sendo a mesma coisa, né? Então a porcentagem vai equivaler à mesma coisa, né? Então a gente pode equivaler elas, né? Então a gente pode relacionar tudo aqui. Então, primeiramente, não, na verdade eu tô, não, o que eu falei tá certo, tá? Mas é que eu tava prestando atenção no negócio errado. É, é que a gente já tem o de 2007, né? Esse daqui é o número de 2007 pro, pra rodovia, né? A gente não tem o de 2008, que é aqui, ó. Eu tava olhando errado. Mas, de qualquer forma, dá pra gente encontrar. Mas o que é melhor para a gente encontrar primeiro agora, então, é o quanto que foi levado pelo dutoviário em 2007, né? Esse é o número que dá para a gente encontrar fácil agora. Então, né, vamos fazer o seguinte. A gente tem 77%, a gente pode escolher qualquer coisa, tá? A gente pode escolher tanto o 18%, né, quanto o 77% para fazer essa conta. Aí, só deixa eu dar uma olhadinha na pergunta que eu já esqueci de novo. Calcule também quantos determina a carga total em milhões de toneladas. Ok. Aí a primeira pergunta que ele faz é para a gente determinar o total, né, que foi transportado no primeiro semestre de 2007. Aí, ok. Aí, né, isso daí fica fácil, né, para a gente calcular primeiro. Né? Eu estava me adiantando um pouco para fazer a segunda parte, mas na verdade a gente tem que fazer essa primeira parte primeiro. Aí a gente tem aqui 6,8 e 29,1, né? Então, somando o 6,8 com 29,1, a gente vai ter 35,9, né? Então, a gente tem 35,9, que equivale a 95%.
igual eu tinha falado aqui para vocês, né? Aí, o que a gente quer encontrar é o 100%. Então, como isso daqui equivale a 95%, aí a gente só coloca um xizinho aqui que vai equivaler ao 100%. Só isso. Mas aí a gente também poderia fazer isso com... Daria para fazer também com os números separados, tá? A gente poderia pegar aqui, ó, o 77% e o 29,1, né? Daí eu colocaria aqui 77% e o 29,1, tanto faz, né? Daria a mesma coisa. Mas, né, eu optei por fazer isso para ficar uma conta mais, né, concisa, mais perto ali do que eu quero. Então, agora a gente multiplica cruzado. Daí eu vou ter 95x 95x, que é igual a 35,9 vezes 100, que vai dar 3.590. Aí, então, eu vou ter x, eu esqueci de colocar o x aqui. Eu vou ter x, que é igual a 3.590 dividido por 95, que vai dar para a gente 37,78. Eu vou arredondar para 37,8, tá? Ok, então. Então, esse daqui vai ser o nosso 100%. Aí, como vocês puderam ver, não foi um número tão maior assim, porque só estava faltando 5% para a gente descobrir, né? Então, então, a gente pode supor que está certo, porque, né, foi uma quantia pequena que aumentou. Então, eu vou colocar aqui, ó, T de total, vou colocar T 2007, né, porque é o de 2007 que a gente está calculando agora, que é igual a 37,8. Aí agora a gente consegue descobrir quanto que o duto viário transportou, né? Porque daí o que a gente vai fazer aqui agora? Em vez de colocar aqui, ó, a gente, 95%, né? A gente vai colocar o 100%, né? 37,8, que equivale a 100%, porque daí, agora como a gente tem o valor total, a gente consegue descobrir os 5% tranquilamente. Dava para descobrir antes também, mas ia ser um processo um pouco mais chato, né? Daí entraria, e sem falar que também entraria em regra de três composta, né? Então, para a gente aqui agora, né, é mais fácil a gente descobrir o total primeiro, para depois descobrir as outras partes. Aí, ok. Então, agora a gente coloca 5%. Na verdade, eu vou fazer aqui a conta, né, só para a gente dar uma treinadinha, né? Mas dá para a gente já descobrir fácil os 5%, né? Se alguém souber como descobre os 5% sem ter que fazer essa conta aqui, pode falar, tá? Mas eu vou fazer a conta aqui, né, só para a gente treinar de novo, mesmo um pouco, mas se alguém souber, pode falar. Como descobre de um jeito mais fácil, sem precisar fazer a regra de três. Aí, então, a gente vai ter 100x, que é igual a 37,8 vezes 5. Aí, então, 37,8 vezes 5 vai dar 189 para a gente. Então, a gente vai ter 189. A gente vai ter 189 dividido por 100. É 189 dividido por 100
vai dar para a gente 1,89. Aí, né? Aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, 1,89. Na verdade, eu vou arredondar já para 1,9, né? Mais fácil. Então, 1,9. Aí o jeito, né, que seria mais fácil de fazer e mais intuitivo também, seria simplesmente, porque como a gente já sabe que isso daqui mais isso daqui dá 95%, é só a gente pegar né, isso daqui que dava 35,9 e subtrair disso daqui. Aí subtraindo disso daqui, a gente ia chegar nisso daqui direto, que é os 5% que está faltando. Só isso. É muito mais fácil, muito mais rápido. Né? Mas ok. Então, né, agora vamos ver o que ele está pedindo na B, tá? Daí, na verdade, eu vou deixar isso daqui, porque eu vou fazer, eu vou deixar vocês resolverem a B agora, tá? Aí eu vou deixar alguns minutinhos aí, né, qualquer coisa vocês me perguntam. Vamos ver agora a letra B. Sabendo que no primeiro semestre de 2008 foram transportadas por rodovias 2,7 milhões de toneladas a menos do que o valor registrado pelo mesmo meio de transporte no, no primeiro semestre de 2007, calcule a participação percentual do transporte rodoviário no primeiro semestre de 2008. Ah, tá. Só 2,7 milhões de toneladas a menos. Ah, tá. Então, foi transportado 2,7 milhões a menos, né, por rodovias, né? Então, né, aqui é só a gente fazer, então, 29,1 menos 2,7. Daí a gente vai achar quanto foi transportado por rodovia, né? Que vai ser o valor que vai ficar aqui, ó. Aí, a partir disso, né, ele quer saber qual que foi a porcentagem transportada pelas rodovias, né, nesse semestre. Então, né, eu vou deixar, então, vocês tentarem resolver aí um pouquinho, mas qualquer coisa pode me perguntar, tá? Mas lembrem-se, ó, vocês não vão utilizar os valores daqui ou daqui, tá? O que vocês vão correlacionar agora são só os valores de 2008. Então, é dessa tabela e dessa tabela aqui. Aí, os valores que estão faltando, vocês têm que descobrir, tá bom?
Ah, gente, eu falei uma besteirinha, tá? Essa questão, essa letra B, ela é um pouco mais simples do que eu tava pensando, né? Que é o seguinte, né? Eu vou aproveitar e já vou resolver ela aqui, porque eu acabei falando uma besteira. Eu falei que a gente não ia relacionar com a tabela de 2007. Na verdade, né, eu acho que o jeito que ele queria que a gente resolvesse aqui não é relacionando, né? Mas tem um jeito muito mais fácil de fazer, que é que a gente nem precisa descobrir os outros valores daqui, descobrir o valor total, que é basicamente fazendo o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Aí antes disso, né, o, aí, né, primeiramente, né, o valor que a gente descobre aqui vai ser, peraí, é 29,1 menos 2,7, que vai dar 26,4, né? Aí, o que que a gente pode fazer? Como, basicamente, né, a gente tá relacionando, a gente pode relacionar a mesma coisa, né? Tipo, a gente já sabe qual que é a porcentagem da rodoviária no outro semestre, né, em 2007. Então, como eles são a mesma coisa, a gente pode relacionar eles, né? Então, se em 2007, 29,1 equivaleu a 77%, então a gente pode descobrir quanto que vai equivaler 26,4, porque, né, eles são a mesma coisa. Só que só passando os anos, né? Mas a mercadoria vai ser a mesma coisa, né? Tanto faz. Então, a gente só faz assim. Aí, né, a gente só multiplica cruzado, né, o normal de sempre. Aí, 26,4 vezes 77 vai dar 2.032,8. Aí, eu esqueci de colocar o x aqui. Aí, dividindo por 29,1, a gente vai ter aproximadamente 70%. Né? E como esse valor aqui, comparado a esse valor aqui, não é tão menor assim, e 70 para 77%, né, é, muda, né, bastante coisa, né, na verdade, né, mas né, não uma diferença tão grande, não chega nem a ser 10%, então, né, a gente pode assumir que vai estar certo, né, também. Então é isso daí, né? Desculpa, né, ter confundido vocês, mas não me atentei muito bem. Mas ok, então. Eu vou deixar vocês fazerem, então, sozinhos a próxima, né? Já que isso daqui eu acabei fazendo ela completa, mas só para a gente ter dado dar uma revisãozinha, né? Tá, então, por enquanto, tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre esses exercícios aqui? Ou por enquanto tá de boa e a gente pode ir avançando? Pra mim tá de boa, professor. Ok. Então, vou pegar mais alguns exercíciozinhos aqui, então, para a gente continuar. Hum, deixa eu apagar esse treco aqui. Ok, então. Vou pegar essa 32 aqui, que essa 32 me parecia assim, um pouquinho interessante, né? As que trabalham com gráfico e tabela são as mais, né, que tem um pouco mais de coisa para a gente analisar, né? Ok, então. Essa daqui eu vou ler com vocês, tá? Mas desde o início, né, se tiver alguma coisa muito específica dentro eu falo, mas né, desde o início eu vou deixar vocês resolverem ela sozinhos, tá? Ok. Na 32... Opa, peraí. Deixa eu ver se é do negócio certo. Ah, tá, sim, sim, mesmo. Tá. Planos de saúde têm suas mensalidades estabelecidas por faixa etária.
A tabela abaixo fornece os valores das mensalidades do plano Geração Saúde, né? Daí aqui tem as informações sobre esse plano aí. Até 15 anos, R$ 120, de 16 a 30 anos é 180 e por aí vai. Isso daqui é a mensalidade, né? Ou seja, quanto que ele vai pagar por mês. Aí o gráfico em formato de pizza, que é esse daqui, mostra o comprometimento do rendimento mensal de uma determinada pessoa que recebe 8 salários mínimos por mês e aderiu ao plano de saúde Geração Saúde. Para cada fatia do gráfico são fornecidos o item referente ao gasto e o ângulo em graus. Tá. Determine a que faixa etária pertence essa pessoa, supondo que o salário mínimo nacional vale 465. Ok, só deixa eu entender o que foi isso. Tá, aí, eu não entendi por que ele complicou tanto isso daqui, né? É porque, assim, ele colocou o quanto que ele gasta para tal coisa equivale ao ângulo, né? Então, só que não quer dizer que você tem que trabalhar com ângulo nem nada do tipo, né? É só ignorar esse ângulo aqui, tá? Finge que não tem esse ângulo aqui, porque daí o que que acontece, né? Para o plano de saúde ele gasta R$ 54, para alimentação ele gasta R$ 56, para o transporte ele gasta 40, para habitação ele gasta 72 e por aí vai, né? Eu acho que é isso, né? Tá. Não, na verdade, tá? Não, tem que trabalhar com os graus aqui, sim. Então eu vou ignorar, eu vou deixar esse exercício para outro momento, porque a gente não viu, nem viu nada de graus aqui. Entendi por que que ele complicou tanto esse exercício aqui. Eu achei que fosse um negocinho mais simples. Porque Mas não, aqui a gente. não tem como fazer ele sem usar os graus? Não, porque o que eu tava pensando, né, é que era só ignorar os graus aqui, né? Mas não, porque se fosse fazer assim, só ignorando os graus, a gente ia ter que o plano de saúde dele seria de R$ 54. Só que não tem nenhum plano de saúde que é R$ 54 aqui, entendeu? Então, Entendi. então a gente teria que fazer um cálculo aí para poder descobrir qual que é esse valor real, entendeu? Porque isso daqui é um gráfico e a gente vai vou explicar isso. Tá interessante ter visto isso daqui agora, né? Porque na semana que vem vocês vão entender um pouquinho melhor, mas quando a gente está trabalhando com gráfico, né, a gente tem algumas retas e essas retas formam graus, né? Então é isso daqui que a gente tem que calcular aqui. Hum. Só que eu achei que, né, honestamente, eu achei meio desnecessário para essa lista em si, né? Colocar, tipo, porque essa conta aqui ia dar um trabalhinho, né? Porque ia ter que fazer várias contas para depois fazer a regra de três e tudo mais. Mas ok. Mas no geral, isso aqui é um exercício interessante, né? Talvez depois que a gente aprender a trabalhar com graus, né, um pouquinho melhor, a gente possa voltar, né, nessa questão depois. Mas ok. Então, eu vou pegar, então, por enquanto, essa 33 só para a gente fazer alguma coisinha logo. Vou pegar essa 33 e essa 34 que tem alternativas também. Ok. Aqui, vamos ver a 33 então primeiro. Um determinado cidadão recebe um salário bruto de R$ 2.500 por mês e gasta cerca de 1.800 por mês, com escolas, supermercados, né, as coisas básicas. Uma pesquisa recente mostrou que uma pessoa com esse perfil tem seu salário bruto tributado em 13% e paga 31,5% de tributos sobre o valor dos produtos de serviço que consome. Qual
percentual total do salário mensal gasto com tributos. Aí esse daqui é fácil, né? É só você ver quanto que ele gasta. É só isso que ele está pedindo, literalmente. Esse daqui é facinho, né? Só para vocês darem uma treinadinha sozinho, né? Esse daqui eu nem vou fazer. Tá? Esse daqui é só para vocês treinarem, então vão fazendo aí enquanto eu der 34. Que daí a 34 vai ser um pouquinho mais complicadinho. Ok. Considere três modelos de televisores de tela plana, cujas dimensões aproximadas são fornecidas na tabela abaixo, acompanhadas dos respectivos preços. Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço por unidade diária da tela ok. A de 23 polegadas tem uma largura de 50 centímetros e uma altura de 30 centímetros. Aí o preço dela vai ser 750. Aí a outra tem 70 centímetros de largura, 40 de altura, e o preço dela é 1.400. Aí a outra, né, 2.500, 2.250 o preço. Aí, né, o que ele está pedindo aqui, na verdade, isso daqui é uma questão de assinalar qual tá certo, não é uma questão de alternativa. Aí, o que vocês têm que identificar aqui né, basicamente qual alternativa que vai estar certo, né? Aí vocês têm que fazer algumas continhas, às vezes, para verificar se aquela alternativa vai estar certa ou não, tá? Então, eu vou deixar vocês aí um tempinho fazendo a 33 e a 34. Acho que vou deixar uns, uns 10 minutinhos para vocês, porque não é tão difícil nenhuma das duas, né? Até porque a 34 não tem muita conta para fazer, mas para você interpretar ela. Aí qualquer coisa é só me perguntar. É verdade, só uma coisinha aqui, né? Porque eu não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com área, mas para vocês encontrarem a área aqui da 34, vocês têm que considerar que isso aqui é um retângulo, tá? Aí a área do retângulo é área igual a base vezes a altura. Aí no caso a base aqui vai ser a largura, né? A base vezes a altura. É só multiplicar os dois que vocês encontram a área, tá?
E aí, gente, tudo tranquilo? Conseguiram resolver? Eu tô na 34, professor. Eu consigo fazer a Ah, 33. ok, então. Vou dar mais um tempinho, então. Hum, vou colocando aqui do lado só as... Então, eu vou tirar aqui a 33 já, para menos espaço. Eu nem vou... Como a 33 é mais fácil, eu nem vou fazer ela. Por que que você tá multiplicando, professor? Ah, é para encontrar as áreas. É Ah, tá. porque como é um retângulo, né, então é para encontrar as áreas, porque a partir das áreas a gente consegue verificar qual que é a dependência do preço de cada TV, entendeu? Entendi, entendi.
Ok, gente, então vamos lá. Ó, então, né, a gente tem que descobrir qual dessas alternativas aqui está certa, né? Aqui, né, a letra A, ela tá correta, mas ela não tá completa, entendeu? Então eu vou deixar ela marcada aqui, porque de certa forma ela tá correta, né? Tipo, o preço das coisas aumenta. é, é... Ah, não, 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 mentira. Agora que eu fui ver a pergunta direito. Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço por unidade diária da tela, né? Então, ele quer saber qual que vai ser o preço por unidade diária da tela. Então, o que a gente tem que fazer, né? Dá pra gente ver, a gente consegue verificar, né, isso daqui a partir das áreas e fazendo uma regrinha de três, né? Aí, o que que a gente faz? Na verdade, nenhuma regra de... A gente nem necessariamente precisa de uma regra de três, né? O que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. Aqui na primeira televisão, a gente tem o quê? A gente tem que o preço dela é 750 e que a nossa área é 1.500. Aí, para a gente saber qual que vai ser o preço por unidade diária, é só a gente fazer o seguinte. A gente pega o preço e divide por 1.500. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar em 0,5. Então, para a primeira televisão, a gente tem que o preço pela unidade diária vai ser 0,5, né? Vai ser meio real, né? 50 centavos. Aí, para a segunda, a gente vai ter, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar 1.400 e dividir por 2.800. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar de novo em 0,5. Né? Eu vou colocar isso daqui, ó, que é o seguinte, ó, por centímetro quadrado. Só para indicar, né? Aí, aqui para o último, a gente faz a mesma coisa. A gente vai pegar 2.250 e dividir por 4.500. Vai dar para a gente, mais uma vez, 0,5. Então, o que que a gente pode concluir a partir disso? Na primeira alternativa, aumenta à medida que as dimensões dos aparelhos aumentam? Não, isso está errado, né? Está errado porque, né, o preço pela unidade diária não aumenta. Letra B, permanece constante. Sim, essa daqui está correta, porque todos eles vai ser igual para todos, por mais que o preço aumente, o preço por unidade diária vai ser o mesmo para todos. Aí as outras, nem precisa ler as outras, né? Porque as terceiras seria permanece constante do primeiro para o segundo modelo e aumenta para o terceiro. Não. Aumenta do primeiro para o segundo e permanece constante do segundo para o terceiro. Também não. Aí, isso daqui, né, a gente... Aí, aí vocês devem estar pensando, pô, mas o que isso daqui tem a ver com a regra de três, né? Já que a gente não usou uma regra de três para fazer isso daqui. Bom, isso daqui tem a ver com uma outra questãozinha que a gente fez lá, acho que na semana passada, que a gente tinha, se não me engano, era um carro que percorria tantos litros por hora, né? Aí a gente correlacionava isso. Então, de certa forma, a gente está fazendo uma regra de três. Porque, ó, eu vou pegar essa primeira aqui como exemplo. A gente está pegando 750, que equivale ao X que eu quero descobrir, que é o reais,
o preço por centímetro quadrado, né, que equivale a um, né? Porque eu tenho um aqui embaixo, lembra? Então, de certa forma, isso aqui pode ser considerado uma regra de três, né? Mas é isso aí, então. Tudo certo para essa questão? Conseguiram compreender? Foi tranquilo? Não é tão difícil, né? Ela só tem um negocinho a mais que você tem que comprovar, né? Mas, no geral, ela é bem facinho, né? Bom, então, se não tem dúvidas, então vamos tentar resolver mais uma. Eu acho que ainda deve dar tempo de fazer mais uma, pelo menos. Eu tô escolhendo essas questõezinhas, né, mais assim, para vocês já irem treinando, né, um pouquinho a capacidade de interpretar a questão de prova, né? Porque às vezes, né, a prova, a gente trabalhou muitas questões que era bem direto, né? Era só, faz isso em relação àquilo. Mas tem algumas outras coisas que elas vão te oferecer alternativas, vai pedir para você provar tal alternativa, entendeu? Então, né, para a gente já se acostumando, né, com base nisso. Nessa listinha que eu peguei não tem muito disso, né, mas as que tinham eu estou pegando. Então, vamos lá. A gente acabou de fazer, foi a 34. Hum, deixa eu dar uma olhadinha nessa 35 para ver se vale a pena. Não, essa daqui não. Aqui. Vamos pegar essas duas aqui. Ok, vamos ver. 37, né? Vou deixar essas duas aqui para vocês irem fazendo. Então, vamos ler juntos aqui agora. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, no período de julho de 2000 a junho de 2001, houve 10.195.671 admissões ao mercado formal de trabalho no Brasil. E os desligamentos somaram 9.554.199. Sabendo-se que o número de empregos formais criados nesse período resultou em um acréscimo de 3% no número de pessoas formalmente empregadas em julho de 2000, qual era o número de pessoas formalmente empregadas em junho de 2001? Ok. Então, né, os números são grandes, né, mas o cálculo é fácil, né? Ok. Não. Não quer falar um negócio pra você. Agora 38. Caminhando sempre com a mesma velocidade, a partir do marco zero, né, ou seja, do ponto de partida, em uma pista circular, um pedestre chega à marca dos 2.500 metros às 8 horas e aos 4.000 metros às 8h15. Quantos metros o pedestre caminha por minuto e quantos metros tem a pista se o pedestre deu 2 voltas completas em 1 hora e 40 minutos? Ok. Então agora, né, vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Essa 38 aqui vocês vão ter que trabalhar com, vão cair naquela situação de novo, né, que vai ser uma coisa, que nesse caso aqui vai ser metros por minuto, né, então uma unidade. Vocês vão ter que ver a velocidade média dele, né, então, mas as duas aqui vão ser regra de três, né, então dá para vocês fazerem de boa, mas, né, novamente, pode perguntar qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, tá? Eu vou deixar aí mais uns 10 minutinhos para vocês. Eu acho que dá para vocês fazerem tranquilos.
E aí, gente, tudo tranquilo? Conseguiram fazer? Eu não consegui fazer a 38%. Ok. Vocês acham que tem necessidade de fazer a 37? Porque a 37 é bem de boa, né? Então, mas eu vou só ir para 38, né? Que é o que mais importa, então. Pode ser? Ok. Ok, deixa eu apagar aqui a 37. Ó, vamos ver a 38, então. Hum, tá. Primeiro, né, ele fala pra gente que ele chega à marca de 2.500 metros às 8 horas e aos 4.000 metros às 8h15, né? Então, ele correu 1.500 metros em 15 minutos, né? Então, a gente pode saber isso, né? Então, vou colocar aqui 1.500 metros, 1.500 metros em 15 minutos. Ok. Aí a letra A, ele quer saber quantos metros o pedestre caminha por minuto, né? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente faz aquela mesma relaçãozinha, né? Que é o seguinte. A gente tem, né, 15 metros. Ó, a gente tem 15 metros. Opa, 15 metros não. Eu escrevi o M aqui, mas é M de minuto. Eu tô confundindo. A gente tem 1.500 metros e 15 minutos, né? Aí, isso daqui equivale ao que? A x sobre 1. Aí, aqui embaixo vai ser minuto, porque ele é 1 minuto. E aqui vai ser x metros. Aí, por quê, né? A gente já trabalhou isso daqui na questão passada e na semana passada naquela outra questão. É o mesmo princípio, né? Porque a gente quer achar o quê? A gente quer achar metros por minuto, né? Então, quando a gente tem metros sobre minuto, isso daqui é uma divisão, né? Uma fração, né? Concorda? Então, e é uma fração ou uma divisão onde os metros estão em cima e os minutos estão embaixo. Então, a gente correlaciona isso. Então, aqui em cima, aí a gente tem os metros, 1.500 metros, e aqui embaixo a gente tem os 15 minutos. Aí, como a gente quer encontrar quantos metros ele caminha por minuto, né? Ou seja, por minuto é por a cada 1 minuto. Então, a gente vai ter x sobre 1 minuto. X metros por 1 minuto. Entenderam? Conseguiram entender mais ou menos? Eu entendi mais ou menos, professor. Ok. É que esse daqui é um conceito físico, entendeu? Aí, tipo, para mim não ter que entrar na parte da física, né, para mim te explicar, porque isso daqui é uma velocidade média, né? Mas isso daqui vocês vão ver mais para frente, né? Só no ensino médio. Aí, para mim não ter que entrar no conceito de velocidade média para vocês ainda, estou tentando explicar isso da visão de regra de três, entendeu? Mas, né, esse tipo de questão vai fazer um pouco mais de sentido quando vocês estiverem no ensino médio, né, estudando e forem estudar a velocidade média em si, né? Mas, né, voltando para o conceito de regra de três, é basicamente isso, né? Que aqui a gente está relacionando distância com distância e minuto com minuto. Você só tem que conseguir visualizar isso e saber montar, né? Aí, o porquê que eu coloquei nessa ordem é o que eu acabei de explicar, né? Que ele quer que a gente
descubra metros por minuto, né? Então, o metros tem que estar em cima e o minuto tem que estar embaixo, né? Por isso que eu montei dessa forma. Aí, calculando isso, né, basicamente, a gente vai ter, então, 1.500 dividido por 100, que vai dar, então, x sendo igual a 100, né? Porque 100 vezes 15 vai dar 1.500. Então, ele caminha 100 metros por minuto. 100 metros por minuto. Ok? Aí, agora, na letra B, a gente tem, então, quantos metros tem a pista se o pedestre deu 2 voltas completas em 1 hora e 40 minutos? Então, agora a gente tem que fazer o seguinte. Desculpa, porque o meu irmão está fazendo tratamento de novo aqui, ele está gritando ali fora. Aí esse daqui é a letra A, né? Aí para a letra B, então, ele quer saber quantos metros tem a pista, né? Se ele deu 2 voltas completas em 1 hora e 40. Aí é fácil, né? A gente pega, passa 1 hora e 40 para minutos, né? Aí a gente já tem 40 minutos aqui, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, isso daqui vai equivaler a 100 minutos. 100 minutos. Se eu estiver fazendo isso muito rápido, tá? Só me avisar que eu faço mais detalhadinho, tá? Mas basicamente o que eu fiz aqui foi só converter 1 hora e 40 para 100 minutos. Aí, a gente só compara, né? Então, ele levou... Quanto tempo que ele... Quer dizer... não, tá certo. Ele levou... para ele percorrer 100 minutos, quer dizer, para ele percorrer X metros, ele levou 100 minutos. E para ele percorrer 100 metros, ele leva 1 minuto. Porque, né, com essa relação aqui, ó, a gente tem que ele percorre 100 metros por minuto, né? Então, 100 por 1 minuto. Então, é só a gente fazer a continha aqui básica, né? Aí, multiplica isso por isso daqui, então a gente já vai ter x, que é igual a 100 vezes 100. Então, a gente vai ter 10.000. A gente só adiciona 2 zeros aqui. 10.000. Então, isso daqui equivale a as 2 voltas que ele deu, né? Então, se ele deu 2 voltas, a gente pega e divide isso aqui por 2. Então, a pista tem no total 5.000 metros. Ok? Conseguiram entender o que eu fiz? Ou tiveram alguma dúvida nessa questão? Entendi, Vamos um professor. pouquinho. Eu só tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Na letra A, da onde Uhum. você tirou o 1.500 e o 15? Então. Então, putz, acho que eu devo ter esquecido de falar. Aqui, ó, o 1.500 eu tirei daqui, ó. Ele fala, um pedestre chega à marca dos 2.500 metros às 8 horas. E aos 4.000 metros às 8 horas e 15. Então, se eu fizer 2.500 menos 4.000, eu vou obter 1.500, né? Que vai ser... Aí, das 8 às 8h15, né, se passaram 15 minutos. Então, nesses 15 minutos, ele percorreu 1.500 metros, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Mas é isso, então. Então, se está tudo tranquilo, então por hoje é só. Aí, né, a gente vai dar uma olhadinha, né, em outros exercícios que trabalham com esses conceitos aqui, né, de velocidade média, esse tipo de coisa. A gente vai, provavelmente, né? Aí, se a gente acabar assim, se deparando com eles, vai ser de uma outra perspectiva, né? Por exemplo, da perspectiva de
uma função, de uma equação, alguma coisa do tipo, né? Aí, se a gente chegar, né, num caso desse daí, eu falo para vocês, né? Ah, isso daqui tem relação com aquele outro exercício que a gente trabalhou, né?